necessário. A gente vai bater um papo sobre o Código de Ética e tudo que vem relacionado às publicações. Hoje, graças a Deus, a gente tem um número menor de infrações éticas na publicação, mas ainda é um número alto, embora seja menor do que houve em outros tempos. Graças à mudança no Código de Ética, particularmente através das resoluções que surgiram em janeiro de 2019, final de janeiro de 2019, particularmente a resolução 96. Hoje a gente tem condições de fazer publicações sem ferir o Código de Ética. Mas ainda cometemos alguns erros. E o intuito dessa conversa hoje é justamente mostrar para vocês de que maneira a gente pode, de forma legal, publicar sem ferir o Código de Ética. Eu tenho minha formação dentro da Universidade de Cuiabá, me formei no último ano de faculdade, foi em 97, graduei em 98, e já trabalhei como presidente da Comissão de Ética do Conselho. Hoje sou presidente do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso. Vocês têm acesso através do QR Code às minhas redes sociais e os contatos, onde a qualquer momento vocês podem entrar em contato diretamente comigo, ou mesmo entrar em contato com o Conselho Regional de Odontologia, para que a gente possa sanar as dúvidas para eventuais publicações. É importante frisar que o que a gente obedece dentro deste Código de Ética Odontológico, na verdade, ele é tirado da lei federal, a lei que rege a odontologia. Então, nós temos a Lei 4.321 e nós temos a Lei 5.081 de 66, que são aquelas que norteiam a odontologia. E o nosso Código de Ética, ele tem que obedecer essa lei. É evidente que as mudanças e a modernização do Código de Ética, ela é necessária e a gente busca constantemente fazê-lo. No entanto, a lei federal, como eu já disse anteriormente, ela é de 1966, o que por vezes não contempla a modernidade atual. Código de Ética Odontológico é um, Código de Processo Ético Odontológico é outro, mas todos obedecem à Constituição, à nossa lei. É dever de todo cirurgião dentista, ou melhor, é dever de todo inscrito no Conselho Regional de Odontologia, obedecer o Código de Ética Odontológico. E por que eu estou falando isso para vocês? Não é somente o cirurgião dentista. No Conselho são inscritos cirurgiões dentistas, técnico em prótese dental, técnico em saúde bucal, auxiliar de saúde bucal e as pessoas jurídicas. O Código de Ética e Odontologia, eles vão legislar, eles vão versar sobre esses que lá são inscritos. Então, o que acontece muitas vezes, e a confusão de alguns colegas, por exemplo, quando há a denúncia que existe um falso dentista, um prático atuando. Isso aí é um crime. Nós, enquanto conselho, vamos atuar junto com a polícia, junto com o Ministério Público, com a vigilância sanitária e os órgãos competentes, para remover essa pessoa do exercício ilegal da profissão. Mas no conselho ele não tem como ser processado ou punido, porque ele não está inscrito no conselho. Então a gente não consegue legislar sobre ele. Mas o que mais interessa para a palestra de hoje é sobre as publicações. E aí, consigo publicar? O que acontece comigo se eu não publicar da maneira adequada? É importante ressaltar que a gente tem que aplicar o código. Então, quando chega uma denúncia ao Conselho Regional de Odontologia, seja por qualquer via, e-mail, ouvidoria, WhatsApp, denúncias anônimas, enfim, essas denúncias, ao chegar, independente se essa denúncia vai chegar para o presidente do conselho ou se vai chegar para algum funcionário, ela já é encaminhada para que haja uma averiguação e se há fundamento nesta denúncia. Em relação às publicidades, quando há indícios de que haja alguma infração ética em relação a essa publicidade, vai ser aberto um processo ético para que a gente possa determinar e escutar a parte envolvida
para entender se ela realmente cometeu ou não essa infração. De que forma que é feito isso? Eu recebo a denúncia, essa denúncia ela vai ser observada pelos nossos fiscais, o fiscal vai encaminhar para o jurídico, e o jurídico vai promover, então, o início da ação. Essa ação começa com uma intimação. Então, nós temos que chamar as partes, no caso de publicidade, normalmente, é uma parte envolvida. Nós vamos chamar essas partes para que ela possa nos explicar o que aconteceu naquela publicação. Então, ela tem primeiro um direito de defesa. Acontece que quando vem essa intimação, há um susto por parte dos colegas, porque lá vem assim na intimação, que você está sendo intimada por poder estar infringindo este ou aquele artigo do Código de Ética. Ali não é uma condenação. O que a gente está fazendo ali é tão somente mostrar que possa estar havendo uma infração do Código de Ética e que o Conselho, ao receber a denúncia, precisa abrir este processo para determinar se houve ou não essa infração. Então, a gente está apenas intimando para isso. Eu sei que às vezes, desagradável, porque a gente recebe uma intimação e ninguém quer isso, mas nós temos como dever fundamental fiscalizar. E por ter que fiscalizar, sempre que há uma denúncia, nós assim o faremos. Como que funciona se houver a penalidade ou se houver a comprovação de que houve realmente uma infração do Código de Ética? Então, quando a gente pega lá o nosso Código de Processo Ético, existem as penalidades, que são essas que estão aí no quadro de vocês, na tela de vocês. Desde a advertência confidencial em aviso reservado, que é aquela que não é publicitada ao público, não é exposta em jornal, até mesmo podendo perder o exercício profissional. É evidente que isso, eu não pulo direto para a cassação do exercício profissional, até porque não é o Conselho Regional quem vai cassar. O Conselho Regional, ele pode pedir, mas ele envia para o Conselho Federal. E quem determina a cassação do exercício profissional é o Conselho Federal de Odontologia. Dentro do regional, a maior penalidade possível é a suspensão do exercício profissional por até 30 dias. Não é necessário que uma penalidade venha antes da outra. O que vai determinar é a gravidade da infração. Então, é possível que ocorra alguma coisa tão grave, não só em publicação, mas de modo geral, em que o Conselho Regional possa, de imediato, pedir a cassação do exercício profissional daquele profissional inscrito no Conselho. Esses que eu já citei anteriormente. Mas, em relação à publicidade, a gente normalmente vai seguir esse padrão de advertência, de censura pública, e conforme for havendo dolo, conforme for havendo repetição, as penas vão aumentando. Essas penas ainda podem ser cumuladas com multa pecuniária, que vai ser arbitrada por penalidade de 1 a 25 anuidades, ou seja, 1 a 25 o valor da anuidade. Então, cada vez que você é punido, se houve já o julgamento, após o julgamento, houve chance de defesa e foi comprovada a penalidade, e foi comprovada a infração, digamos que você recebeu lá, num primeiro momento, uma advertência reservada, mais uma multa no valor de 1 anuidade. Se você repetir essa infração num novo julgamento, esta penalidade será automaticamente dobrada. Ok? O Conselho Regional de Mato Grosso, na época ainda em que eu era presidente da Comissão de Ética, nós instituímos um termo de ajuste de conduta, um TAC. Como maior objetivo nosso é informar que, e para os inscritos, a maneira
correta de se fazer a publicidade, porque nós precisamos sim fazer e devemos fazer a nossa publicidade, para que a gente possa ter o nosso ganha-pão. Isso é um direito, e isso deve ser feito, desde que seja correto. Ao ser feita a publicidade, a gente tem que obedecer esse código de ética. Como não tínhamos o objetivo e não temos o objetivo de arrecadar ou de punir, simplesmente punir o colega, embora seja obrigação de todos nós sabermos da legislação, nós instituímos, ainda quando eu era presidente da Comissão de Ética, o doutor Evaristo, que hoje é tesoureiro do Federal, era o presidente do Conselho, o termo de ajuste de conduta. O que isso significa? Para aqueles colegas, para aquelas pessoas inscritas no Conselho, em que nunca cometeram nenhuma infração de publicidade, o termo de ajuste de conduta era para publicidade, ou seja, são ficha limpa dentro do Conselho. Quando há esta primeira denúncia e a constatação dessa infração, é ofertado, numa audiência que a gente chama de conciliação, um termo de ajuste de conduta. Então, a pessoa que não teve o dolo, ou seja, ela não teve a intenção, e simplesmente porque ela não sabia como funcionava o código de ética, mais uma vez, embora fosse obrigação, mas isso acontece, se ela não teve o dolo, nós vamos ofertar um termo de ajuste de conduta. Esse termo de ajuste de conduta, ele não interrompe de imediato o processo ético pelaquela denúncia ou pelaquela infração cometida. Ele apenas segura aquele processo ético por um período de 2 anos. Então, você aceitou fazer o termo de ajuste de conduta, ou TAC, assinou o TAC, se comprometendo a não mais cometer aquela infração ética por publicidade. A gente vai juntar essa publicidade sua inadequada e arquivá-la momentaneamente, por 2 anos, por até 2 anos. Se no período de 2 anos você não voltar a infringir o código de ética, ela é arquivada e extinta em definitiva, e você volta a ser ficha limpa. Caso você rompa o TAC, caso você descumpra esse TAC, já está previsto nele uma multa, que hoje está gerando em torno de R$5.000. Ah, mas a multa é muito grande. Acontece que, ao fazer o TAC, você é informado de todas as infrações que você cometeu e você se comprometeu a não mais fazê-lo. E nós não aplicamos em momento algum punição para você porque você aceitou fazer o TAC. A partir do momento em que você descumprir esse TAC, está configurado o dolo, a má intenção na publicidade. Por isso vem a multa e aquele processo volta para você, além de pagar a multa, ainda responder pelo processo. Então a gente tem que ter cuidado com isso. A gente consegue ofertar o termo de ajuste de conduta, visando informar primeiramente os colegas e, lógico, impedir que ele cometa o dolo, porque senão ele faz um TAC para um, aí ele descumpre, ele quer fazer outro TAC, aí ele descumpre, ele quer fazer outro TAC. Isso não pode e não vai acontecer. Por isso o valor da multa. Não tem dolo, não tem multa. Tá ficando claro, gente? Mas vamos lá. O que eu posso realmente publicar? Existem coisas que sempre puderam e existem coisas que nunca puderam, nem mesmo com as alterações que houveram nas resoluções mais recentes, particularmente a 196, que foi de janeiro de 2019. Nós podemos publicar trabalhos em modelos, como esse. Então, eu posso publicar um trabalho laboratorial? Claro que sim. Posso mostrar as peças laboratoriais, modelo de cerâmica, não estou mostrando boca? Posso, na imagem do jeito que eu quiser.
Fotos de sorriso, posso publicar também. É só um sorriso, está com batom, não está com batom, não importa. Eu posso publicar sim. Eu posso publicar somente o antes? Sim, eu posso publicar somente o antes. Eu posso publicar somente o durante? Somente o durante. Se eu tiver uma imagem de somente o durante, eu posso publicar? Posso. Mas vamos entender que o durante, quando é somente uma imagem, porque na verdade ele não vai configurar o durante. Ele pode estar configurando ou o antes, ou ele pode estar configurando o final. Já vou explicar a diferença para vocês. Eu posso publicar somente o depois? Posso. E eu posso publicar antes e depois? Posso, gente? É aí que vem a confusão, tá? Com a resolução 96, o que foi permitido é a publicação de uma imagem de diagnóstico juntamente com uma imagem do tratamento final. Ah, mas não é a mesma coisa, então, e o antes e depois? Por vezes, na prática, sim. Mas a gente tem que levar mais a fundo o que é o código de ética. O código de ética não nos permite fazer publicações apenas com finalidades mercantilistas, só para angariar pacientes. Nós somos promotores de saúde e não devemos ficar prometendo resultados. No entanto, nós temos como dever também informar a população de que, se ela tiver um determinado problema, se ela tiver uma determinada patologia, seja ela de qual ordem for, eu posso informá-la que a odontologia tem a solução. Então, na prática, não foi liberado o antes e depois, e esses termos jamais devem ser usados. O que foi liberado é uma imagem de diagnóstico, ou seja, o início do tratamento. O exemplo que eu dou claramente é um paciente com diastemas. E foi liberado, ao lado deste, uma foto do tratamento final. Então, você reabilitou o paciente com resina composta, fechou os diastemas, ou com porcelana, com as lentes. Então, eu posso colocar o diastema. Olha, paciente, você tem esse problema, foi diagnosticado esse paciente com espaço entre os dentes, com o diastema, e a odontologia tem a solução, através de resina composta, através de laminados cerâmicos, enfim, nós temos a solução. Isto pode, então, uma imagem do diagnóstico e uma imagem do tratamento final. O que nunca foi permitido e continua proibido é o durante. Então, a pessoa mostra lá uma imagem do diagnóstico, uma imagem do transcorrer do tratamento e uma imagem do final. Esse transcorrer não pode. É proibido pelo Código de Ética, é proibido pela lei federal, então a gente tem que ter cuidado com isso. Hoje está muito comum vídeos dos colegas fazendo o tratamento, aplicando o tratamento e expondo o paciente. Removendo, fazendo, por exemplo, uma bichectomia, uma exodontia, aplicação de preenchedores, aplicação de toxina, e ainda extrai o dente às vezes e fica mostrando o elemento dental. Isso não pode. Expor diretamente o paciente em tratamento também não pode. Não é permitido. Então, temos que ter cuidado com isso. Durante, não se pode fazer. Durante, não se pode publicar. Eu publico uma imagem de diagnóstico e uma imagem do tratamento final.
O que eu não posso fazer também, de forma alguma, mercantilizar, simplesmente por mercantilizar a odontologia. Então vamos lá, gente. Clareamento Day, semana de clareamento, mês do Botox. Não se pode fazer. Promoções. Anunciar condições imperdíveis. Isso está escrito essas palavras estão inscritas no Código de Ética. Esse termo, condições imperdíveis. Eu não posso anunciar parcelamentos. Eu não posso anunciar valores. Tudo que eu estou falando para vocês é de anúncio de publicações. O que vocês vão fazer dentro da cadeira de vocês aqui, dentro do consultório, conversando com os pacientes, é negociação. Isso vocês podem fazer no privado. Na publicação, não. E por que no privado, sim? Porque o tratamento ele é individualizado. Então esse mês eu vou fazer uma promoção, as exodontias todas serão R$300. Bom, cada paciente é diferente do outro. Cada exodontia, embora tenham técnicas semelhantes, são diferentes da outras. Então eu não posso mercantilizar dessa forma. Eu tenho que ter o meu atendimento individualizado e o meu tratamento individualizado. Mas eu resolvi que esse mês todas as minhas cirurgias vão custar R$300. Até aí tudo bem, mas você não pode anunciar e nem publicizar isso. Eu posso anunciar o uso de preenchedores, toxinas, para uso somente estético? Posso. Já está permitido desde 2019. Nós já temos o reconhecimento da especialidade de harmonização orofacial. É da odontologia, faz parte da odontologia e eu posso fazer isso. Imagens como essa, sugestivas de antes e depois. Quando está dividido dessa forma a tela, não se deve publicar. O que tem que se publicar é, de um lado, você pode publicar o diagnóstico, do outro, você pode publicar o tratamento final. Ilustrações, eu posso? Posso, ilustrações, animações, aí eu posso publicar da maneira que eu desejar. O que não pode, antes e depois, com estes termos, eu não devo escrever antes e depois. Então, se daí, dessa imagem, eu removesse essas palavras, antes e depois, está de acordo. Eu ainda sugiro, não é obrigatoriedade, mas eu sugiro, coloque foto de diagnóstico e foto do tratamento final. A resolução 196, que autoriza também as selfies com os pacientes, porque antes não era permitido. E acontecia muito, principalmente na pediatria. O que acontecia na pediatria? Acabava o atendimento com a criança, o colega lá do lado da criança, com um bichinho, com alguma coisa, tirava a imagem, fazia foto. Mas isso tanto na pediatria como com adultos não era permitido. Hoje é, desde que você tenha a autorização, e isso tem esse termo de consentimento livre esclarecido, você acha o modelinho dele dentro do site do Conselho Regional de Odontologia. Com esse termo de consentimento livre esclarecido dos pacientes, você vai poder fazer essas imagens e publicar nas suas redes sociais. Inclusive com artistas. Eu encontrei o artista aqui, o Leonardo DiCaprio, meu paciente, e aí eu vou tirar uma foto e vou publicar na minha rede social. Pode? Pode, desde que ele assine. Então, como eu disse anteriormente, está autorizada a imagem de diagnóstico e da conclusão, mas lembrar que aquilo que eu publico de diagnóstico e de conclusão é um trabalho que foi feito por mim e que o meu paciente autorizou. É muito comum a gente ver pessoas que não fizeram o trabalho, buscam imagem de internet
e publicam como se o trabalho fosse deles. Então, pode ser considerado falsidade ideológica. Então, tem que ter cuidado que, se acontecer e houver uma denúncia nesse sentido, nós vamos ter que promover a investigação. E aí o colega vai ter que comprovar que aquele caso é dele, ou que foi autorizado pelo paciente, ou ele está fazendo um repost e identificando a outra pessoa que fez a publicação. Para divulgar imagem de trabalhos, você só pode divulgar as suas próprias imagens, sem ser o caso clínico de terceiros. Estou falando isso para redes sociais, e essas publicações elas são diferentes quando a gente está falando para o meio acadêmico. Publicação em meio acadêmico tem uma legislação específica, diferente disso que eu estou falando para vocês. Okay? Dentro do Código de Ética, no meio acadêmico, são permitidos as publicações de imagens, de filmes, de durante também, e de casos clínicos de terceiros. Se você não estiver no meio acadêmico e na sua rede social, você tem que obedecer essas ordens. É muito importante nós não utilizarmos as formas que caracterizem o sensacionalismo, concorrência desleal, mercantilização ou promessa de resultado. Então, temos que ter cuidado em relação a isso também. A Resolução 95, ela autoriza o registro, a inscrição e divulgação de mais de 2 especialidades. O que acontecia? Hoje nós temos, se eu não me engano, 27 especialidades reconhecidas pelo Conselho. Antigamente, até janeiro de 2019, antes das resoluções dessa nova diretoria do Conselho Federal, ao qual a gente agradece muito esse avanço na maneira de se publicar, na maneira de ver a odontologia, na modernização da odontologia, se dá muito graças ao que o Conselho, a nova diretoria do Conselho Federal de Odontologia vem fazendo. Se eu tenho hoje 20 especialidades, eu posso registrar as 20 e divulgar as 20. Antes, eu só poderia registrar 2 especialidades por vez e divulgar apenas 2. Então, isso já caiu por terra. É mais um avanço da odontologia. Uma confusão grande que há também é a Resolução 197, ela proíbe a inscrição e registro de alunos egressos de curso de odontologia integralmente realizados na modalidade EAD. Então, se não existe ainda no Brasil, não existiu ainda, mas se alguém chegar querendo fazer a inscrição no Conselho Regional de Odontologia hoje, em um curso de odontologia que foi 100% EAD, ele não vai conseguir essa permissão dentro do Conselho Regional, tampouco dentro do Conselho Federal. A Resolução 198, como eu já falei anteriormente, reconhece a harmonização orofacial como especialidade odontológica. O que eu fiz aqui? Não sei se eu saí. Tá tudo certo, doutor. Ah, tá, porque eu não tô vendo a minha imagem aqui no... Agora ficou preto. Apertei algum botão errado aqui. Só um instantinho. Porque tá tudo oculto aqui. Se eu interromper o compartilhamento... E aí, apareceu ou não? Não, estão todas as imagens agora. Ah, então pera aí que eu já volto. Ok? Não. Agora sim. Ok, tá bom. Mais uma pergunta que eu gosto de deixar. É preciso usar a expressão antes e depois? Para que eu vou usar o antes e depois se não for uma forma mercantilista? Se eu colocar a imagem para o paciente, diagnóstico e o tratamento final,
ele já sabe que foi o início e que foi o fim. Então, também, ao meu ver, além de você apelar para o mercantilismo, é algo desnecessário. Outra coisa, o durante sempre foi proibido, continua proibido. Pode ser que amanhã, que ano que vem, haja uma nova mudança no Código de Ética e eu venha dizer para vocês, olha, agora o durante está permitido, mas no momento não. Mas vamos refletir um pouco. Qual é o paciente que gosta de ver você removendo um dente cheio de sangue, abrindo ali uma cavidade, expondo o durante do tratamento? Que propaganda que é essa que eu estou fazendo, se não só algo que tá, muitas vezes acaba agredindo o próprio paciente. Então, algo também que, ao meu ver, chega a ser desnecessário. Né? Então, o código ainda proíbe isso. Aqui uma imagem até da doutora Muriel, que hoje é conselheira do Muriel Amaral, conselheira do CROMT também, ilustrando uma forma de vocês poderem também, hoje já está liberado, lembra? Uma de diagnóstico e uma de tratamento final, então eu não preciso mais dessa imagem, mas eu posso ilustrar também para o paciente. Aplicação de toxina botulínica, qual que é o efeito? De uma maneira mais leve. São sugestões, tá, gente? A transformação que a gente vai conseguir promover para o paciente de maneira mais leve, sem agredir tanto e fazendo a propaganda. É lógico, porque eu estou passando isso para vocês, são sugestões. O paciente, ele pode ir na rede social dele e me elogiar? Claro que pode. Deve. Se você tiver os pacientes que gostam do que você fez, que querem dar um depoimento, é evidente que deve ser feito. Existem alguns cuidados só para que a gente possa permitir e que não haja penalidade pelo paciente estar publicando isso. Primeiro, todas as nossas publicações têm que vir com a nossa identidade, com a nossa identificação, que é o nosso número de CRO. Então, não importa qual é a publicação que eu vou fazer, todas têm que vir com o nosso número de CRO. Se for uma publicação feita não só pelo dentista, mas por uma clínica, por uma pessoa jurídica, tem que vir o número da EPAL, dessa clínica, o número de CRO dessa clínica e o nome do seu responsável técnico. Ah, mas toda foto que eu coloco tem que estar o nome? Não necessariamente em toda foto. Mas se você tem lá, por exemplo, um Instagram, se vocês olharem o meu Instagram, está lá, Dr. Sandro Stefanini, CROMT 2127. Já está identificado. Mas não precisa ser no nome. Pode ser na identificação da sua página, de Facebook, de Instagram, qualquer rede social. Você tem que colocar a sua identificação para que quando a população tiver acesso àquela imagem, ela possa abrir o seu perfil e não é ter somente o número do telefone do seu consultório ou o seu contato. É ter o seu número de identificação na sua entidade, que é o CRO. Então, eu, Sandro, já fiz um TAC, porque quando eu era da comissão de ética do conselho, em uma imagem minha, de um curso que eu dei, não havia o número do meu CRO. E aí o fiscal me perguntou na época, o que eu faço, doutor? Falei, o que você faz com todo mundo. Mas está errado, é infração. Eu falei, então abre o processo ético. E esse processo ético foi aberto. Houve uma audiência de conciliação. Me foi ofertado um TAC. Eu assinei o TAC, que graças a Deus venceu agora há pouco tempo. Eu voltei a ser ficha limpa. E aí o processo foi extinto, por conta de eu não ter colocado em uma imagem o número do meu CRO. Foi esquecimento? Foi, mas não importa. Então, se você tiver pacientes que queiram elogiar, e aí eu estou colocando a foto aí do Dr. Tibério, que é lá de Sorriso, porque ele me permitiu fazer isso,
da paciente, ó, tecendo diversos elogios a ele. Não tem problema algum em ela tecer elogios a ele, e mostrar o sorriso, e dar depoimentos. Só não se esqueçam de colocarem a sua identificação por completa, o seu nome e, principalmente, o seu número de inscrição no Conselho Regional de Odontologia, o número do seu CRO. O que você não pode fazer, senão você vai ferir o Código de Ética: anunciar promoções, condições de pagamento e modalidades, brindes, sorteios, aí aparece lá, o menino fez o tratamento e ganhou um picolé. Não pode. Nós não podemos ofertar isso. Olha os termos. Você vai deixar o seu sorriso ainda mais bonito. Responda: eu quero, para saber mais sobre as condições imperdíveis. Para que fazer isso? Que condições são essas? Você está levando a odontologia, que está ali para promover saúde, apenas para o lado de mercantilismo. E isso não é só o Código de Ética. Isso é a lei federal que nos proíbe de fazer. Vocês podem acessar a Lei 5.081, que deixa claro isso. O que eu também não posso fazer? Anunciar capacitação que eu não possua. Então, se eu não tenho essa capacitação, se eu não possuo essa capacitação, eu não posso fazê-lo. Por exemplo, a pessoa vai lá e coloca que ela é mestre em determinada área, sem ter o título de mestrado. Ela é doutor em determinada área, sem ter o título de doutorado. Ah, mas eu posso colocar que eu sou o doutor Sandro Stefaninho, ou eu sou a doutora Jéssica? Pode. Porque é o DR que a gente acompanha na nossa graduação, não tem problema. Mas não falar um título que você não possua. Eu não posso anunciar que eu tenho especialidades que não estão registradas no CRO. Então, se eu não sou especialista em prótese, eu não posso dizer que eu sou especialista em prótese. Eu não posso ficar anunciando que eu tenho especialidades inexistentes. Então, não existe aquele determinado tipo de especialidade. Por exemplo, eu sou dentista especializado em odontologia ortomolecular. Se não existe, eu não posso anunciar, sob pena de estar cometendo a infração ética. O que eu vou anunciar de especialidade são aquelas reconhecidas pelo Conselho Federal de Odontologia e que eu tenho já inscritas no meu Conselho Regional. Também não posso fazer qualquer tipo de publicação sem identificar, como eu já falei, o número do meu CRO, o número da minha EPAL, da minha clínica, e não divulgar o nome do responsável técnico inscrito. Então, sempre que eu for fazer essa publicação, eu tenho que anunciar a minha identificação. Como que eu sei se é um prático ou se é um dentista? O paciente ele vai olhar aquele número lá e ele pode entrar no site do conselho e confirmar qual é o endereço, qual é o nome e a inscrição daquele colega. Não posso fazer divulgação ou publicações que estão contra o Código de Ética, essas que eu já venho falando para vocês, mesmo que essas publicações não sejam feitas por vocês, sejam feitas por terceiros. De que forma? Eu tenho lá um influenciador digital, um youtuber, e ele vai lá fazer a publicação no meu nome. Para esse youtuber, eu não posso ter nenhuma penalidade porque ele não é inscrito no conselho. No entanto, quando ele divulga e marca o seu nome, ele está direcionando para você, e você sim vai responder por isso. Mas então o que eu faço se ele fizer essa publicação? Você deve remover ou desmarcar essa publicação do seu nome. Posso divulgar participações em eventos profissionais? Claro. Todo e qualquer tipo de qualificação que você vá fazer,
congressos, cursos. Você deve fazer essa publicação. Posso publicar a tecnologia que eu tenho disponível? Pode. Uma ressalva para vocês. Quando eu for falar que eu tenho determinada coisa, ou aparelho, ou equipamento, ou que o meu consultório é isso, que o meu consultório é aquilo, eu devo falar aquilo que eu possuo, e não aquilo que o outro não tem. Então não adianta falar, aqui eu tenho o melhor scanner do Brasil e o meu vizinho não tem. Você deve fazer a sua propaganda sem ofender, sem denegrir o colega, sob pena de infração ética. Então divulgue aquilo que você é, aquilo que você está fazendo, aquilo que você possui, sem minimizar ou denegrir o outro. Anunciar capacitação. Não só posso, como devo. E quando for fazer o anúncio seu, o nome do profissional, o número do CRO, isso tem que constar em toda e qualquer publicação que eu for fazer. Homenagens por serviços prestados? Sim, sim. Você pode, você deve. Eu estou numa prefeitura e aí houve um prêmio aqui na minha cidade e eu fui eleito o melhor odontopediatra da cidade. Só tinha eu de odontopediatra da cidade, mas eu fui eleito. Eu posso anunciar? Claro que pode. Você recebeu essa homenagem. Professor Ronaldo Irata, acho que todos conhecem, deixa bem claro que quando a habilidade para o marketing toma precedente sobre as habilidades para o diagnóstico e o planejamento dos tratamentos conservadores, nós perdemos credibilidade como protetores da saúde dental dos pacientes. Digo mais, não só dental. Nós perdemos credibilidade como protetores da saúde dos pacientes. Então, hoje existe muito marketing, que às vezes vem acompanhado da falta do conhecimento necessário para promover a saúde do paciente. Nós temos uma capacidade tremenda de promover a saúde, somos, se não o ente mais importante, um dos mais importantes dentro do sistema público de saúde, entes da saúde, para promover a saúde dos pacientes, de modo geral, nós estamos para servir a população e, evidentemente, mantermos nosso sustento com esse serviço que nós prestamos, mas nós não podemos, de forma alguma, deixar as nossas habilidades, o nosso conhecimento científico, ser dominado apenas pelas práticas de marketing com finalidade mercantilista. Porque nós fugimos do propósito e do objetivo que é a odontologia. Só para dar sequência, essa foi a intimação que eu recebi quando eu não... quando eu fui chamado para o conselho, quando eu não tinha o número do meu CRO, então vem aqui com indícios de diversas infrações, mas foi constatado apenas que não havia o número do meu CRO, e aí eu fiz um termo de ajuste de conduta para que eu pudesse cumprir, já cumpri, graças a Deus, já está vencido, já voltei a ser ficha limpa. Que a gente deixa sempre para uma reflexão, não sei quem é o autor, mas o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo, serve para a vida, o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Deixa eu só parar a apresentação. Será que eu já não parei? Saiu a tela. Saiu a tela? Saiu. Volta eu aí, tela. Espera aí que eu já vou voltar aqui. Aqui aparece apresentar agora. Apareceu aí agora ou não? Apareceu. Sou eu? Sou eu? Não, mas a apresentação não. Tá bom. Não, a apresentação já acabou. Não, agora está todo mundo. Tá todo mundo?
Todo mundo. Eu gostaria agora, nesse momento, de ver quais as dúvidas que, porventura, tenham surgido para vocês. Aberta a perguntas, por favor. Se não tem pergunta, é porque ou eu fui muito claro ou ninguém entendeu nada. Nada, gente? Bom, então... Oi, Carlinha. Tudo bem com você aí? Tá no mudo, tá no mudo. Carla tá no mudo. Tá ouvindo agora? Agora sim. Eu queria elogiar a aula, porque a aula foi muito boa, foi muito clara. E para a gente, assim, cada dia mais que passa, a gente está vendo as pessoas publicando muita coisa no Instagram. E quando você fala que a gente não pode colocar as publicações que dão espaço mercantil, é muito importante, porque você vê muita gente querendo mais só vender, ao invés de mesmo mostrar o que tem, né? E eu gostei muito dessa apresentação, do jeito que você colocou. Ela é muito válida e muita gente pergunta, pode fazer isso, pode fazer aquilo, e do jeito que você colocou ficou muito claro. Obrigado pela aula. Carlinha, eu que agradeço aí. Como vai a barriga? Tá tudo bem? A barriga tá aqui, cada dia maior. Não, eu agradeço muito a participação, tá, Carla? Assim, na verdade, a gente fez um apanhado geral, mas o conselho continua ali à disposição por mais dúvidas para quem tiver, enfim, a qualquer momento, inclusive no telefone do conselho, nos nossos telefones dos conselheiros também lá, os nossos fiscais, para que a gente possa promover uma orientação sempre que possível. E o desejo sempre nosso é que não hajam mais infrações. O desejo nosso não é punir. O meu desejo particular é que a informação chegue cada vez mais para os colegas. A gente está fazendo um esforço tremendo para que essas informações cheguem e que ele possa publicar, sim, mas da maneira correta. Oi, Ronaldo. Oi, doutor. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom. Não, o doutor já falou, mas eu acho assim, interessante. Eu sigo um colega de Minas Gerais, uma cidade lá, e ele põe o passo a passo de facetas em resinas, né? Certo. Desde o início, colocação, tal, polimento, brilho, tal, ponto. Então, nós vimos que não deve fazer isso, não é isso? Isso. Então, aí, tipo assim, para que ele seja punido, seja chamado no CRO, alguém, né, não vai ser eu, alguém deveria denunciá-lo. O CRO, como ele é muito expressivo, 20 mil seguidores, então, por conta própria, só o CRO sabendo disso, ele pode abrir um ato de infração contra ele? Ou tem que ter uma denúncia? Não, pode sim, mas o que acontece normalmente é o seguinte, Ronaldo. Quando nós recebemos em Mato Grosso aqui, por exemplo, uma denúncia de qualquer lugar do país, o que a gente faz, a nossa fiscalização encaminha para o CRO de origem. Sei. Então, seja qual for essa denúncia, a gente encaminha para o CRO de origem. O que há de diferente o que a gente tem que entender é o nosso público-alvo e para quem que eu estou fazendo a publicação. Quando eu estiver fazendo de forma acadêmica, para o público acadêmico, então direcionado, por exemplo, para um curso, eu não estou direcionando para o público em geral, e sim especificamente para os dentistas. Eu sei que não é o caso aí. A grande confusão e que a gente tem que calibrar ainda, e todo o sistema conselho, seja regional ou federal, a gente está tentando dar uma calibragem, porque são meios que às vezes as pessoas acham de burlar o sistema ou tentar burlar. Ele promove, ele faz o passo a passo como se estivesse ensinando o dentista a fazer. Mas, na verdade,
mas na verdade ele está promovendo o consultório dele ou a clínica dele. Exatamente, ele até tem um curso dele, aí faz aquela propaganda, mês que vem, nosso curso presencial, e truque, aquela confusão toda, aquele barulho todo, e tira foto de todos os pacientes, sorrindo com o espelho na mão, então é uma infração ética, essa é uma infração ética. Quando isso acontece, eu posso responder com propriedade, dentro de Mato Grosso, e você sabe que eu também sou professor de estética, então tomo muito cuidado, né, nas publicações nesse sentido. Quando acontece dentro do estado de Mato Grosso, nós abrimos o processo e chamamos para que ele se adeque. Então, dificilmente hoje você vê dentro de Mato Grosso, não é que não exista, mas a gente tem tomado as atitudes cabíveis a isso. Em relação a outros estados, e você falou Minas Gerais, normalmente Minas Gerais é o que a gente mais recebe denúncia nesse sentido. O que a gente faz é encaminhar para este CRO para que ele possa tomar as atitudes devidas. Agora, como está o andamento do processo lá, a gente não tem como saber se o CRO de Minas Gerais ou de onde for tomou as providências que deveriam, porque a lei é para todos no Brasil. Entendi, tá certo. Beleza, então. Mas, assim, agradeço muito a participação. E vale informar, viu, gente? Toda denúncia que é feita no CRO, ela vai em nome do CRO, ela é anônima. Ela não sai o nome do denunciante, só se o denunciante quiser dizer. Olha, fui eu que denunciei, pronto. Mas se ele não quiser, ela sai em nome do CRO. Né? Agora, mais importante que denunciar é a gente propagar, ou tão importante quanto denunciar, é a gente propagar para todos os colegas que busquem o site do Conselho, que busquem o Conselho para se informar, porque aí sim a gente vai ter menos dor de cabeça. Mais uma vez, o objetivo é fazer a odontologia crescer, e a gente acredita muito na odontologia. Nós demonstramos que somos uma classe, somos uma profissão extremamente preparada para todas as situações. A pandemia deixou claro o nosso preparo acadêmico, onde os dentistas tiveram um papel fundamental e com baixo índice de contaminação em comparação com outros profissionais da área da saúde, porque a gente já cuida muito da nossa biossegurança, porque a gente está em constante evolução, estudando. Então, o que a gente tem que elevar sempre é essa condição que nós temos de ter, acima de tudo, o conhecimento científico, a parte humanizada para o bom atendimento à população. E aquele que, porventura, estiver infringindo o código de ética, a gente não pode, com perdão e o respeito a todos que possam ter opiniões diferentes, mas quando eu denuncio alguém, eu não estou denunciando para prejudicar aquela pessoa. Eu estou denunciando para que a odontologia fique mais forte e o Conselho possa tomar as medidas cabíveis para que ele possa realmente saber a maneira correta de atuar. Doutor? Oi? Quem? Pode fazer mais uma pergunta, um comentário? Quantos quiserem. Então, sobre a autorização. O doutor falou que tem no site do CRO, Sim. em termos de autorização. Bacana. É interessante, né, pedir autorização de direito de imagem daquele paciente, né, para resguardar de direitos lá, civis lá. Agora, o que eu achei interessante também que você falou sobre o tratamento, tirar foto do dentinho dele, é interessante ter esse termo, caso o Conselho venha ter uma fiscalização, dizer que aquele paciente autorizou publicar aquele dente, né? Isso que é o detalhe. Exatamente. Você pode ter a imagem do paciente de modo geral. E as imagens que você publica, porque na verdade é uma questão de você se proteger contra o processo do paciente contra você, mais do que o Conselho. Sim. Porque o paciente pode depois alegar que você está usando a imagem dele indevidamente. Certo. Então, quando você tem ali a autorização dele do uso da imagem, seja só de uma parte da boca ou da imagem do rosto dele, você está se protegendo. O Conselho não vai sair perguntando para ninguém, me dá a sua autorização de paciente. Mas se o paciente vier ou alguém fizer uma denúncia falando de determinado caso, ou mesmo outro colega que vira para você e fala assim, esse caso é meu, você está publicando um caso meu, e te denuncia no Conselho, você tem um termo de autorização, você tem as imagens suas que mostram que aquele caso é seu.
Entendi, legal, isso mesmo, bacana. Maravilha. Que agradeço, Ana. Mais alguma pergunta, gente? Doutor Sandro, tem uma aqui no que escreveram. Posso usar inicial e final? Ou tratamento inicial e tratamento concluído? Pode usar inicial e final, pode usar tratamento inicial e tratamento concluído. O que deve ser evitado é o termo antes e depois. A gente não vai, assim, porque quando você coloca antes e depois, você está levando para uma promessa de resultado. Quando você põe o início e o fim, você mostra para o paciente que ele pode ter um problema e que a odontologia tem a solução. É isso. Como promotores de saúde, a gente deve procurar fazer isso. Não é necessário você usar qualquer termo desse. Inicial e final, tratamento inicial e final, diagnóstico e tratamento concluído. Necessário não é. Agora, a gente aconselha, se possível, você colocar na descrição, até como informação para o paciente, como informação para a sociedade. Olha, você tem determinado problema, a odontologia evoluiu de modo que, bom, hoje vamos lá, com a harmonização. O paciente tem marcas de expressão. Então, você pode estar lá uma foto dele com as marcas de expressão no início do tratamento. E depois de lá, quando você fez a aplicação da toxina botulínica, ele já sem aquelas marcas de expressão, ou com os preenchedores. Então, a odontologia tem a solução para o seu problema. Ok? Acabaram-se as dúvidas? Tá. Então, gente, agradeço mais uma vez a participação de vocês, por estarem me escutando aí, Carlinha, Twig, todo o pessoal de Barra, todo o pessoal do estado todo, alguns representantes nossos que estão aí, Rodrigo Candioto, enfim, todos que puderam participar, o Amor da Minha Vida participou também, Maria Angélica, uma ruiva bonita que está aí a foto dela. Tem que fazer, porque né, em casa, hoje à noite, para não levar bronca, a gente está na rua até agora. Doutor Sandro. Oi. Explica, por favor, das gravações no site, que tem várias pessoas perguntando, do exame CRO que fica no site. Pode explicar. Todos os exames CROs estão no site do CRO, no www.cro.org.br, ou no YouTube, como eu expliquei ali para a Renata, no YouTube do CROMT, tá? Mas qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o conselho que a gente explica também. As palestras antigas. E uma sugestão, gente, divulguem para que todos possam, pelo menos uma vez na semana, entrar no site do Conselho, nas redes sociais do Conselho. Lá nós passamos todas as informações, todos os avanços, todas as ações que a gente vem fazendo para a melhoria da odontologia. Hoje, por exemplo, o Conselho esteve reunido, inclusive, com o deputado estadual Silvio Fávero, levando mais demandas nossas ainda. Então, tudo aquilo que a gente deseja para a odontologia, a gente tem publicado no site lá e tem trabalhado incessantemente para que a gente possa realmente estar num lugar que a odontologia merece, que é no mais alto grau dos profissionais da saúde. Mais uma vez, então, agora eu acho que acabaram as perguntas. Posso agradecer? Posso? Pode falar, Dalviane. Então, ela está perguntando se o Botox Day é liberado. Eu falei anteriormente, Dalvi, acho que você ainda não tinha entrado, Botox Day, vez do clareamento, é proibido. Tudo que leva só para o lado da mercantilização é proibido. Não se pode publicar nada neste sentido, tá ok? Você pode fazer o seguinte, vamos triar pacientes para a aplicação de toxina botulínica. Eu posso. Agora, Botox Day, dia do Botox, ele remete muito parecido com a tal da Black Friday. Então, isso é proibido. Tá ok, Dalvi? Por nada. Então, gente,
meu boa noite para vocês, muito obrigado, bom descanso. Vai ficar gravado lá, vai estar no site, então aproveite e qualquer dúvida, entre no site do Conselho, procure-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que a gente está lá para poder tirar todas as dúvidas e poder prestar o atendimento a toda a odontologia de Mato Grosso. Grande abraço, fiquem com Deus e muito obrigado.